Boa noite, povo querido. Quero fazer um convite especial para vocês. Estou trazendo uma palavra abençoada do nosso Deus. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber mais vídeos. Acesse o sininho para receber notificações e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E não se esqueça, deixe o seu comentário para que nós possamos caminhar juntos, crescendo na palavra de Deus. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Vamos então, amados, queridos do Senhor, para a palavra abençoadora, essa palavra maravilhosa que o Senhor Deus deixou para nós. E como eu disse, queridos, a cada dia nós precisamos aprender, porque nós temos duas coisas importantíssimas na caminhada cristã, na nossa vida cristã, que é fé e crer. Nós sabemos, queridos, que nós temos que caminhar por fé, nós sabemos que nós precisamos crer naquilo que está escrito na palavra do nosso Pai. Então nós temos que aprender a caminhar em fé, aprender a manifestar a vontade de Deus em nossas vidas. Então, queridos, a nossa fé precisa ser desenvolvida. A nossa fé precisa crescer a ponto de nós crermos em tudo que está escrito na palavra de Deus. Não é um processo rápido, não é um processo fácil, mas é um processo totalmente possível, porque as nossas vidas precisam estar baseadas na fé e no crer na palavra de Deus. Nós sabemos, queridos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Só que nós precisamos, queridos, ao ouvir esta palavra, ter ações correspondentes. Se nós cremos naquilo que está escrito, nós vamos ter ações que vão corresponder àquilo que nós estamos crendo. Então é muito importante que nós entendamos isso, porque se você diz que crê, mas não pratica aquilo que está escrito na Bíblia, você não está crendo, você não está tendo atitudes que vão corresponder e vão fazer com que sua vida seja edificada, seja mudada, sua mente seja transformada pelo conhecimento. Porque, queridos, no frigir dos ovos, a palavra não tem ação na sua vida, porque você está com questões limitantes, impedindo que a palavra de Deus chegue ao seu coração, ao seu espírito e traga mudanças importantes para a vida cristã. E nós não podemos nos acomodar com isso. Nós não podemos deixar que isso se torne um fato costumeiro e corriqueiro na nossa vida. Nós precisamos a cada dia identificar onde nós estamos falhando na nossa crença, no crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é Deus soberano nas nossas vidas. A palavra de Deus é a palavra que traz à nossa vida instruções, soluções, conhecimento, e nós precisamos praticar isso de acordo com aquilo que nós aprendemos a cada dia. Vamos ver, queridos, lá em Coríntios, no livro de 2 Coríntios, vamos ler um pedacinho aqui para a gente poder entender um pouquinho mais. 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isso, irmãos, é muito importante, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Coisa linda, né? A gente sabe, queridos, que nós, ao começarmos a caminhar por fé, nós não podemos viver de forma aleatória na nossa vida. Nós temos que saber para onde estamos indo, nós temos que saber o que queremos da vida,
Nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que a gente possa, de forma maravilhosa, de forma linda, viver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. O que está escrito aqui? Olha só. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, queridos, se nós decidimos caminhar por fé, nós não podemos andar por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que nós ouvimos de outras pessoas. Se essas pessoas estão falando coisas para nós que são contrárias à palavra de Deus, nós não podemos dar ouvidos a essas palavras. As palavras que sempre precisam ser ouvidas e respeitadas são as palavras de Deus. Isso, queridos, tem tirado muita gente do foco, tem tirado muita gente da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores, como diz a Bíblia. Pessoas que nem conhecimento têm da vontade de Deus, da palavra de Deus, e que muitas vezes trazem a condenação. Realmente isso, a condenação, para a vida daqueles que realmente estavam tentando seguir aquilo que é proposto segundo a palavra de Deus. Isso é triste, isso é muito triste, queridos, porque nós não podemos. Nós temos que estar atrás das coisas eternas. Nós somos desse mundo. Aliás, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. É o que o Senhor destinou para nós. E nós queremos, claro. Então, nós temos que saber andar nesse mundo, vivendo o sobrenatural. Sabendo que as coisas para nós são eternas e não temporais. Vamos ver também mais um pedacinho, queridos, no capítulo 5 de 2 Coríntios mesmo. Capítulo 5 e o versículo 7. 5, 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Isso, queridos, tem que estar constantemente em nossa vida, em nosso coração. Nós não podemos nos esquecer em tempo algum que nós andamos por fé. E se nós andamos por fé, é de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Queridos, uma coisa que tem atrapalhado muito a vida de muitas pessoas, que até conhecem a Bíblia, até têm uma Bíblia, mas elas acham que a Bíblia Sagrada é como uma pizza, que você pode comer só os pedaços que você quer, que você pode escolher o recheio e que você pode decidir comer ou não. Não é assim, querido. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus do começo ao fim. Eu gosto sempre de falar isso, por quê? Porque é o nosso norte, é o nosso padrão, é a nossa instrução. Tem tudo. A Bíblia Sagrada é a instrução do fabricante. Então, queridos, é por ela que devemos viver, é por ela que devemos andar e é por ela que devemos andar, colocar os nossos caminhos, colocar a nossa vida, colocar a nossa família, colocar tudo aquilo que nós queremos para um futuro promissor, um futuro maravilhoso. Então, queridos, isso é muito importante. E nós sabemos que a fé, ela não chega de repente. Como eu já disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos pensar no seguinte: quando você começa a caminhar por fé, é como se você tivesse um exemplo que eu ouvi, eu gostei muito. É como quando você não tem nenhum conhecimento, é um bebê que está crescendo, nasceu sem nenhum conhecimento, cresceu, está crescendo e chega a época de ir para a escola, né? No comecinho da escola. E o que acontece? Esse bebê chega lá, não vamos assim, vamos ver só no lado prático. Não vamos pensar, não, mas tem criança que a mãe ensina em casa, que já vai para a escola sabendo. Eu estou só dando um exemplo para você. Eu sei que existe isso, mas eu estou dando um exemplo para você de uma criança que não tem nenhum conhecimento e vai para a escola. Quando ela chega na escola, ela vai começar a aprender o básico, aquilo que para ela é difícil, mas é o básico, é o comecinho da educação.
Então, o que que acontece? Ela vai aprender o A, o E, o I, o U. Ela começa a aprender, é difícil para ela, tem dificuldade, depois ela vai juntar as palavras e a gente sabe como que funciona isso. Isso, para elas, é uma etapa muito complicada, muito difícil. São raras as crianças que tiram isso de letra, né? Que aprendem rapidinho e tudo mais. E o que que acontece, queridos? Quando essa criança fez a escala dela na escola e ela vai para uma universidade, lá, queridos, essas letras que ela aprendeu com tanta dificuldade, hoje para ela vai ser muito fácil, porque através dessas letras ela vai até encontrar números, uma equação, por exemplo. Ela vai através de letras descobrir através de um Y, de um X, ela vai descobrir fórmulas, ela vai trabalhar com fórmulas. E isso, queridos, já não vai ser tão complicado para ela. Hoje nós sabemos que tem tantas coisas que são construídas, que são feitas através de fórmulas. Cosméticos, remédios, sendo que lá no começo foi tão difícil aprender essas palavras. Hoje você usa muitos números para aprender, para tirar um zero, tirar um X, um Y. Então, a gente sabe, assim, é isso que acontece na nossa caminhada cristã. Porque, queridos, nós precisamos entender que nós começamos, não sabíamos nada. E nós vamos avançando, crescendo, mudando de nível, aprendendo e praticando. Quando nós lembramos que tem, por exemplo, também academias. Quando você vai numa academia, você começa também devagar, não é? E aqueles pesos que vão sendo colocados para você trabalhar, eles não são pesos para que você seja judiem de você, para que façam com que você tenha coisas ruins, dores no corpo. Não, aqueles pesos são necessários para que os seus músculos cresçam, se desenvolvam, para que os seus músculos tomem formas e que eles fiquem resistentes e que fiquem como devem ser. Isso, queridos, é outro exemplo para nós. A nossa fé, ela tem que criar raízes, músculos, ela tem que crescer e ela precisa ser desenvolvida. Isso é muito importante, isso é muito glorioso. E a cada dia nós precisamos aprender a crer. Porque a nossa vida, queridos, só vai ser desenvolvida. A nossa fé só vai ser desenvolvida e a nossa vida cristã só vai ser desenvolvida através da prática, através do fazer, do ouvir e do ouvir. Isso é muito importante. Muitas pessoas não gostam disso, muitas pessoas não leem Bíblia, mas você saiba disso, estão sendo prejudicadas, infelizmente. Mas nós que gostamos da Bíblia, que gostamos da palavra de Deus, percebemos que a cada dia nós ganhamos um outro nível, estamos num outro patamar, estamos adquirindo a sabedoria de Cristo, né? Porque nós sabemos que nós temos a mente de Cristo. Isso é lindo, queridos, isso é muito importante, isso é muito bonito. E nós, a cada dia, temos que saber que a nossa fé precisa ser, como eu já disse, desenvolvida, porque a nossa fé, queridos, eu marquei aqui, ó, a fé funciona. Coloque sua fé em movimento. Aprendemos a praticar. Vamos praticar, porque a fé funciona se nós a colocarmos em movimento. Tá bom, queridos? Hoje nós sabemos que precisamos a cada dia crescermos. Nós precisamos hoje sermos melhor do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Mas, queridos, isso é através do ouvir e praticar a palavra de Deus. Tá bom, querido? Então, que a cada dia o Senhor possa dar mais instrução, que o Espírito Santo possa te dar graça para que você fique firme na presença de Deus. Então, queridos, dê o seu like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas
pela graça e pelo favor do nosso Pai. Isso é maravilhoso, isso é muito importante e as pessoas precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade de Deus, a verdade eterna do nosso Criador. Tá bom, queridos? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue iluminando os seus caminhos, para que você possa aprender e caminhar verdadeiramente na fé do tipo de Deus. Amém, queridos? Sejam engrandecidos, abençoados, sejam intimamente junto com o Senhor, para que a glória dele seja sobre você. Deus abençoe, em nome de Jesus.